dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz, a luz e a alegria do Senhor, nosso Deus, esteja sobre você. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, o seu podcast diário, meditando na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que transforma as nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem semeado? Você tem feito a sua parte levando a palavra de Deus? Você sabia que essa é uma ordenança, é uma ordem que Jesus deu para todos nós que cremos nele, levarmos a sua palavra para o mundo todo? Eu quero falar um pouquinho sobre esta ordem de semear. Diz assim em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Aqui, só para você saber o contexto, Jesus já havia morrido e ressuscitado. E após 40 dias aparecendo aos discípulos, ele leva eles a uma montanha, a um monte, e nesse lugar ele dá suas últimas palavras antes de subir aos céus. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, versículo 19, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até a consumação dos tempos, diz numa outra tradução, até o final dos tempos, até que se concluam os tempos. Gente, esses poucos versículos carregam em si o resumo do que Deus espera de nós para esses dias e do porquê ainda não veio o dia do juízo e do porquê Jesus ainda não voltou. Nós fomos salvos dos nossos pecados, lavados pelo sangue de Jesus, recebemos uma nova vida e agora somos povo, nação santa, nação escolhida. E aí diz em 1 Pedro, eu estou parafraseando esse texto, O que diz em 1 Pedro? Que nós somos agora povo, nação escolhida, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, há um propósito. Quando a Bíblia fala a fim de, ela está falando de um propósito. Nós fomos tirados das trevas com um propósito, e o propósito é que anunciemos ao mundo, sejamos testemunhas ao mundo de que há um Deus poderoso, maravilhoso e amoroso que pode transformar vidas. Há um Deus que transforma histórias. E Jesus nos manda ir não como mendigos, como pessoas que são fracas e que estão prontas para morrer. Não, Ele nos manda como vitoriosos, porque Ele diz: a autoridade já me foi dada. Ele está dizendo: eu já recebi a autoridade. Toda a autoridade me foi dada, disse Jesus, do céu e na terra. Então Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu uma autoridade espiritual sobre o céu e a terra. Todo o universo, tudo que existe no mundo espiritual e no mundo físico está obediente a Jesus, está sujeito a Jesus. E agora Jesus pega essa autoridade e ele passa para nós uma missão debaixo dessa autoridade. Então, quando nós vamos ao mundo, quando ele diz vão, portanto, agora que vocês entenderam que eu tenho autoridade, agora que vocês entenderam que eu tenho esse poder, eu envio vocês. Vão, portanto, a todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Começa pelo seu bairro, começa pelo seu filho, pela sua filha, fazer discípulos. Discípulos é mais do que pessoas que frequentam igrejas. Discípulos são pessoas que seguem a Jesus Cristo e que também andam ao nosso lado. Discipular é diferente de apenas levar alguém na igreja ou apenas falar de Jesus e a pessoa confessá-lo uma vez. Discipular
é como Jesus fez com os seus discípulos, é andar com a pessoa e ensinar ela. E aí fala de duas coisas que está dentro desse discipular, desse fazer discípulos. Primeiro diz aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nos convertemos, a primeira coisa que Deus espera de nós é o batismo. O batismo, ele é fruto de arrependimento. Eu me lavo. Eu sou limpo do minha velha vida. Agora eu sou lavado, eu inicio uma nova vida. Mas também diz que além de batizar, além de levar as pessoas ao arrependimento, nós também devemos ensinar a guardar todas as coisas. Ou seja, ensinar a palavra, ensinar os princípios. Agora que eu estou numa nova vida, eu preciso guardar os princípios. Eu não posso viver de qualquer jeito e para isso eu preciso aprender o que são os mandamentos do Senhor, aprender qual é a lei do Senhor, qual é a vontade de Deus. Eu preciso conhecer o Senhor, estar mais perto dele. Então, Jesus nos manda anunciar a palavra, trazer as pessoas para perto, que é discipular, e aí então levá-las ao arrependimento, ao batismo, mas não parar aí, ensinar as pessoas cada princípio, cada valor, tudo que está nas Escrituras, para que elas tenham vida e vida em abundância. E ele promete uma coisa, gente, maravilhosa. Nós não fazemos nada disso sozinho. Nós não estamos sozinhos na obra de Deus. O próprio Senhor está presente conosco. O próprio Senhor está ao nosso lado. O próprio Senhor está andando com a gente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu vou estar com você até o final. É isso que Jesus está dizendo. Nós estamos nos aproximando agora do feriado de Carnaval. E aqui na nossa igreja, na Igreja Encontros de Fé, nós fazemos todos os anos no feriado do Carnaval um congresso, um momento de despertar a igreja. Nós chamamos de congresso de avivamento, é um momento em que paramos para deixar a palavra reavivar os nossos corações. Somos despertados, dedicamos esse tempo ao Senhor. E esse ano esse congresso tem o tema Tempo de Semear. E eu creio que esta palavra que nós lemos hoje, ela fala sobre o semear que Deus espera de nós. Nós vemos várias parábolas onde Jesus fala sobre sementes. E eu vou conversar um pouquinho nesses dias com você sobre isso, sobre esse tempo de semear, que Deus espera de nós e o que é semear. O que Deus quer que nós venhamos a semear e o que nós vamos colher. Aqui a palavra de Deus está nos deixando bem clara que se nós semearmos a palavra, Ele vai estar com a gente todos os dias. Nós não fazemos isso sozinhos, nós não estamos abandonados. A obra de Deus não é feita na nossa força, na nossa vontade, ela é com Cristo. Cristo vai junto. Em várias parábolas, Jesus fala de sementes, de semeadores, e sempre a semente representa a palavra de Deus. A semente representa a boa palavra. Que você e eu temos essa palavra. Nós precisamos semeá-la. Semear a palavra no coração dos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, escuta bem. Você jovem que vai ser pai e mãe um dia, escuta bem. Seu filho, sua filha são seus primeiros discípulos. Os mais importantes. Os que estão lendo a sua vida como uma Bíblia. Cuidado com a semente que você está semeando no coração deles. Também devemos tomar cuidado com a semente que está no nosso coração. Verificar se ela é uma semente boa. E tomarmos cuidado com as sementes que estamos lançando nessa vida. Porque tudo que semearmos vamos colher. É tempo de semear. É tempo de semear a palavra. É tempo de anunciar o Evangelho. Porque Jesus está voltando. O tempo está se abreviando. Ele diz até a consumação dos tempos. Os tempos estão acabando. E vai chegar um dia que vai se esgotar. A última areiazinha da ampulheta de Deus vai cair. E aí o Senhor vai voltar. E aí não haverá mais tempo para anunciar o Evangelho. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê o discernimento e nos dê fôlego, energia e graça para anunciar o seu amor a todas as pessoas. Você pode fazer isso no seu condomínio. Você pode pegar um dia o salão de festa do seu condomínio
e convidar os seus vizinhos para irem lá tomar um café com você e ler a Bíblia. Convide um irmão que sabe tocar um violão. Leiam a palavra e orem juntos. Gente, você vai se surpreender com a quantidade de gente que vai aparecer lá no salão de festa do seu prédio. Convide seus vizinhos para vir um dia na sua casa, né? Tomar um cafezinho e ler a Bíblia com você. Convide seus amigos no colégio, na faculdade. Estamos vendo algo lindo agora acontecer lá nos Estados Unidos. Numa propriedade rural, num lugar rural, tem uma pequena universidade. E essa pequena universidade, há um pastor que tem feito cultos na capela da universidade. E os jovens têm se convertido. E o que acontece é que até ontem à noite eu estava assistindo, já eram mais de 150 horas de culto. Eles começaram um culto e o culto não terminou já há 150 horas. Eu não sei dizer o nome da cidade direito, é Asbury, eu acho que é isso, é Asbury. E nessa cidade há um avivamento acontecendo, porque eles começaram o culto e a presença de Deus tomou o ambiente. E os jovens não voltaram para casa, e os pais vieram ver o que estava acontecendo, e os pais foram tocados pelo Espírito Santo. E a comunidade começou a ficar ali, e o culto virou à noite. A presença de Deus, uma adoração simples, mas cheia do Espírito Santo, e começou a vir pessoas de outros lugares. E agora aquela capela universitária está lotada de gente, já há mais de 150 horas adorando a Deus. Isso por quê? Porque a semente do Evangelho foi lançada dentro de uma universidade. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, lance a semente do Evangelho. Lance a semente da Palavra de Deus. Você vai ver uma grande colheita. Você verá algo magnífico de Deus acontecendo aí na sua escola, universidade, no seu trabalho, na sua empresa, no seu condomínio, na sua rua. Se você lançar a palavra, porque Jesus diz: eu estou contigo até o final. Eu vou me manifestar. Eu tenho interesse em te ajudar. Amém? Querido Deus e Pai, nós oramos hoje pedindo que o Senhor nos dê intrepidez para anunciar a Tua Palavra. E que enquanto anunciamos a Palavra, o Senhor estenda a Sua mão, operando sinais e maravilhas em nosso meio, confirmando a Palavra por sinais. Enquanto anunciamos a Palavra poderosa, que o Senhor venha e esteja em nosso meio e manifeste o Seu poder. Que haja, Senhor, abundante graça, que haja, Senhor, paz, que haja alegria, que haja comunhão e transformação de vidas em nosso meio. Pedimos, Senhor, dá-nos fôlego para semear a palavra nesses últimos dias. Dá-nos fôlego, Senhor, nesse tempo de semear. E temos certeza que veremos, Senhor, a boa colheita ali na frente. Fortalece-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Eu quero convidar você a compartilhar o devocional, a enviar para os seus amigos, para todo mundo e convidar: ei, vamos entrar no grupo, vamos crescer juntos na Palavra de Deus.